Oi, pessoal! Bem-vindos ao Pais em Sintonia. Se você está chegando agora ou já acompanha a gente, fica o convite. Se inscreve no canal, se gostar do papo, dá aquele like, compartilha com quem pode se interessar. Ajuda bastante. Isso mesmo. É sempre bom ter mais gente nessa conversa. E hoje o tema, olha, é daqueles que mexem com a gente. A chegada de um filho, né? Muda tudo. É um divisor de águas para o casal. Mas junto com toda a alegria, muitas vezes começa uma batalha silenciosa. Ou nem tão silenciosa assim sobre como educar. Exatamente. Por que será que pais que se amam, que construíram a vida juntos, acabam, em lados opostos quando o assunto é o que é melhor para os filhos? Olha, essa é a grande questão. E a verdade é que essas diferenças são quase inevitáveis, sabe? Ninguém vira pai ou mãe do zero. Como assim? A gente não aprende na prática? A gente aprende muito na prática, claro. Mas não surgimos do nada. Todos nós trazemos uma bagagem enorme. Nossa própria criação, quem a gente é, nossos valores, tudo isso molda a nossa visão do que é certo na educação. Entendi. Então essa bagagem é a primeira coisa pra gente desempacotar, digamos assim. Essa herança familiar. Sem dúvida, é uma das raízes mais fortes desses conflitos. A forma como fomos criados pelos nossos pais. Isso tem um peso gigantesco. E como isso funciona na prática? A gente só repete o que viveu? Muitas vezes sim, e de forma bem consciente, né? O material que a gente analisou pais diferentes fala muito disso. Se você teve pais, sei lá, muito autoritários, a tendência pode ser replicar esse modelo. Ah, tá. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Isso. Ou o contrário. Se foram muito permissivos, você pode acabar sendo permissiva também. Mas, e aqui é interessante. O quê? A reação oposta também é muito comum. Aquela coisa de, comigo foi assim, com meu filho não vai ser. Ah, tipo quem sofreu muita rigidez vira super liberal. Exatamente. Ou o contrário. É uma tentativa, às vezes, desesperada de compensar, de dar o que sentiu que faltou. E tem padrões mais sutis, né? Alguém que se sentiu meio negligenciado, talvez, pode virar super protetor. Nossa, faz sentido. E aí um acusa o outro. Você é igualzinho ao seu pai, ou você deixa fazer tudo porque sua mãe não te dava bola. É por aí. Já começa a criar um campo minado, né? Mas não é só a nossa história que pesa. Quem nós somos hoje, nossa personalidade, isso também entra forte na equação. Sim, as diferenças individuais, como isso impacta um ser mais calmo, outro mais estressado. Também, mas vai além. Pensa na organização versus espontaneidade. Um dos pais adora a rotina, horário para tudo, tudo planejadinho. E o outro é mais, deixa a vida me levar. Isso. Imagina a briga por causa do horário de dormir, da gestão de casa, da alimentação e os valores, as prioridades. Para um, o foco total é na escola, nas notas. Para o outro, talvez é mais importante que a criança brinque, explore, desenvolva o lado emocional. Exato. E aí entram divergências sobre religião, sobre dinheiro, sobre o tempo de tela. Até a paciência de cada um para lidar com uma birra, com uma desobediência, varia demais. É verdade. A tolerância de um acaba onde a do outro começa, às vezes. E isso gera aquela sensação de que o outro ou é mole demais ou é duro demais. O pragmático acha o outro sensível demais. O sensível acha o outro frio. Entendi. Já temos a herança familiar, temos as personalidades e valores batendo de frente. E ainda tem mais coisa. Ah, tem. E hoje em dia, talvez mais do que nunca. As pressões externas, o mundo lá fora opina, e muito. Você diz família, amigos. Também. Família de origem, sogros, cunhados, sempre tem um palpite, né? Mas hoje tem muito mais. As redes sociais, por exemplo. Ah, nem me fala. Aquela vida perfeita de Instagram, né? Pais sempre sorrindo, crianças impecáveis. Exato. Gera uma comparação absurda, uma pressão por seguir tendências, por ter o filho perfeito. E a quantidade de informação, livros, especialistas, cursos, podcasts. A gente mesmo aqui, né? Tentando ajudar, mas é muita coisa. É muita coisa. E pode gerar uma confusão enorme. Em vez de ajudar, às vezes paralisa. O filósofo Mário Sérgio Cortella fala de uma angústia, sabe? Pais que se sentem perdidos, até meio acovardados diante dessa complexidade toda. Acovardados. Forte isso. Sim, no sentido de não saberem mais como agir, o que é certo, bombardeados por todos os lados. E aí entra outro ponto que o educador Paulo Maier levanta. Qual? A dificuldade de exercer a autoridade.
Aquele medo de dizer não, de frustrar a criança, seja por falta de tempo para lidar com a reação, seja por medo de traumatizar, de ser o chato. E aí um dos pais evita o conflito com o filho. Mas acaba criando um conflito ainda maior com o parceiro, que talvez veja a necessidade de limites mais claros, de manter as regras. Um quer ser o legal, o outro tenta ser o responsável. Nossa, é muita coisa junta mesmo. A nossa história, quem a gente é, o mundo em volta, essa dificuldade com a autoridade. Fica claro porque tantos casais entram em rota de colisão, né? Fica muito claro. E o fascinante é perceber que essas divergências não são maldade, não são implicância na maioria das vezes. Elas vêm de lugares muito profundos em cada um. Entender a origem disso tudo é o primeiro passo. Com certeza. Compreender de onde vem a visão do outro, mesmo que a gente discorde dela, talvez seja mais importante do que tentar provar quem está certo. Exatamente. É buscar a sintonia a partir do entendimento. Fica claro, então, que as razões para esses conflitos são muitas, são complexas, mas qual o impacto real dessas divergências constantes, dessa falta de um time unido na vida e no desenvolvimento das crianças? Agora, o papo é sobre um ponto, assim, bem crucial. O impacto real desses conflitos no dia a dia. Hoje o foco é entender como é que essas divergências afetam não só as crianças, claro, mas também a própria relação do casal. O que acontece quando um fala pode e o outro não pode? Qual é o custo disso, afinal? Exato. E é um tema delicado, viu? Porque as repercussões, elas podem ser bem profundas e muitas vezes começam quietinhas, sabe? Vamos ver como essa falta de sintonia reverbera dentro de casa, com base no que a gente estudou. Certo. Então vamos começar pela criança. Como é que ela percebe e reage a esses comandos que vêm de lados opostos? Tipo, pai fala A, mãe fala B. Olha, uma das primeiras coisas que as fontes mostram é que a criança não fica só confusa. Ela se sente insegura, na verdade. Pensa bem, se as regras mudam dependendo de quem está ali na hora, o mundo dela perde a previsibilidade, né? Essa falta de consistência abre uma brecha. Uma brecha que ela aprende a usar, imagino. Aprende rápido. A tendência, pelo que a gente viu, é a criança buscar o lado mais, digamos, permissivo. E aí ela começa a ignorar ou até desafiar aquele que é mais rigoroso. Isso, claro, vai minando a autoridade dos dois, né? A longo prazo. Mas tem outra coisa, talvez até mais complexa. Que seria? Ela pode aprender a manipular mesmo a situação. Quando ela saca essa divisão, ela usa isso para conseguir o que quer. É quase uma estratégia de sobrevivência, entende? Só que isso prejudica muito a questão dos limites internos. E um ponto interessante que o material traz é que pode gerar culpa também. A criança se sente desobedecendo um para obedecer o outro. É um fardo, né? Nossa, pesado mesmo. E além dessa confusão, dessa insegurança, dessa coisa da manipulação, que outros efeitos emocionais e de comportamento as fontes apontam? Os efeitos podem ser bem variados. Essa exposição constante à briga, a essa inconsistência, sabe? Isso está ligado a um aumento de ansiedade, de estresse na criança. Ela sente o clima tenso. Podem surgir dificuldades para ela lidar com as próprias emoções, o que leva a problemas de comportamento. Tipo as famosas birras, ficam piores. Sim, as fontes falam disso. Birras mais intensas, mais frequentes, e até o que alguns especialistas chamam de shows, né? Aquelas birras mais assim teatrais para chamar atenção ou testar até onde pode ir. Além disso, pode aparecer irritabilidade, agressividade ou até dificuldade na escola para socializar. E as fontes também falam de um risco para a autoestima. A criança pode até achar que é culpada pelas brigas dos pais. É muita coisa para uma criança, né? E essa tensão toda, essa inconsistência, não fica só na criança, certo? Como isso bate lá na relação do casal? Bate forte. A relação do casal sofre um desgaste, assim, imenso. A educação dos filhos acaba virando um gatilho para a briga o tempo todo. Gera um clima de tensão constante. Aquele pai ou mãe que se sente sempre desautorizado, sabe? Que o outro não apoia. Vai acumulando frustração, ressentimento. Isso pode explodir em briga ou virar um silêncio pesado, né? E essa falta de parceria na educação, de estarem juntos nisso, o que causa para eles como casal?
leva a um sentimento de isolamento muitas vezes. Cada um se sente sobrecarregado, sozinho na tarefa de educar. Parece que está remando contra a maré e, às vezes, contra o próprio parceiro. O material que a gente analisou alerta que essa falta de apoio, se for algo constante, pode minar feio a parceria, a intimidade do casal. Pode até contribuir para a relação se deteriorar mesmo, a longo prazo. A confiança, o trabalho em equipe, fica tudo abalado. Ouvindo tudo isso, fica muito claro como está tudo ligado, né? O bem-estar da criança e a saúde da relação do casal. Não é só uma questão de técnica diferente para educar. Reconhecer que existe esse conflito, esse padrão, parece ser o primeiro passo, fundamental. Exatamente. Perceber esses sinais, a insegurança na criança, a manipulação, a ansiedade, as birras mais fortes, o ressentimento no casal, o isolamento, é crucial. São tipo luzes amarelas, sabe? Indicando que a dinâmica precisa ser olhada com atenção antes que o ciclo negativo se aprofunde mais. Essa nossa análise mostra bem isso. O quanto a felicidade da criança e a força da relação do casal caminham juntas quando o assunto é educar. Essas divergências, quando não resolvidas, criam mesmo um ciclo vicioso que é duro de quebrar. E reconhecer esses impactos, como a gente falou, é o passo 1. A inconsistência que gera insegurança, a manipulação que pode virar um hábito, a ansiedade infantil, o ressentimento que vai minando o casal. São peças importantes desse quebra-cabeça, né? Agora vamos focar mais no como fazer, né? Como a gente acha um caminho para a sintonia. Exatamente. E olha, a base para construir essa ponte, como a gente viu nos materiais, é o diálogo. Só que não é uma conversa qualquer, né? A gente está falando de um diálogo que seja aberto, com respeito e, o que é crucial, intencional. Ele tem que ter um propósito claro. Certo, vamos desembrulhar isso um pouco. Primeiro, a comunicação. Os textos sugerem muito isso de reservar momentos específicos, sabe? Para conversar só sobre a educação, sem o celular tocando, sem a TV ligada. Isso. E praticar a escuta ativa, a escuta empática. Tentar realmente entender o lado do outro, as preocupações que ele tem por trás daquela opinião. Precisamente. E um ponto de partida poderoso nesse diálogo, que a pesquisa indica, é buscar os valores que são comuns, sabe? Ah, interessante. Mesmo quando as práticas são diferentes. Sim. Mesmo com abordagens distintas no dia a dia, tipo um mais firme, outro mais flexível, geralmente os pais compartilham valores lá na base. Honestidade, respeito, responsabilidade. Focar nesses pontos que convergem, isso cria uma base mais sólida para depois construir acordos sobre as regras, os limites do dia a dia. Entendi. Então você usa esses valores como um guia, tipo uma bússola. Exatamente, essa é a ideia. Tá. E a partir daí, imagino que entra a negociação, que é sempre a parte que pega um pouco, né? Sim, a negociação, os materiais falam bastante sobre flexibilidade, sobre a arte de ceder um pouquinho para poder ganhar em conjunto. Mas como diferenciar? Porque o Cortella fala disso, né? Ser flexível não é ser volúvel, mudar toda hora. Isso, essa distinção é fundamental. Flexibilidade é encontrar um meio termo que seja aceitável para os dois e principalmente que beneficie a criança. Não é mudar de ideia a cada vento que sopra ou porque a criança insistiu mais. Faz sentido. E essa negociação não pode de jeito nenhum minar a consistência, né? Que é outro ponto que tanto o Cortella quanto a Jesper Juhl, ou melhor, o Jesper Juhl não, o Maier, enfatizam bastante. Nossa, fundamental. A consistência é, assim, a espinha dorsal. Se o não de um vir assim com o outro, ou mesmo com o mesmo pai, depois de muita insistência... A criança aprende rapidinho, né? Na hora, ela aprende a navegar nessas brechas ou até a manipular a situação. Aquele exemplo do Maier, da birra no supermercado, é clássico para ilustrar isso. Sim, lembra desse exemplo. Então, definir regras claras e as consequências juntos e aplicar de forma consistente pelos dois, isso é vital. Isso inclui apresentar aquela frente unida para a criança. Mesmo que por dentro, em particular, vocês até discordem um pouco. Essencial. Desautorizar o parceiro ou a parceira na frente da criança, olha, isso confunde demais, enfraquece a autoridade dos dois. Qualquer discordância resolve em particular. Entendi. Os materiais até sugerem, sabe, um planejamento conjunto para situações que são mais comuns, mais recorrentes. Ah, planejar antes, tipo, como lidar com a hora de dormir, ou o tempo de tela, ou aquelas birras na hora de comer. Ter um protocolo combinado.
Isso. Ajuda a evitar decisões no calor do momento, aquelas respostas impulsivas que acabam mandando mensagens contraditórias para a criança. Ter um plano alinha a atuação dos pais. Bem pensado. E aí entra também outra ferramenta importante que o Maier menciona, a escuta empática. E não só entre o casal, mas também para lidar com a reação da criança aos limites. Como assim? Escuta empática com a reação da criança. Acolher o sentimento dela, sabe? O choro, a frustração. Dizer algo como, olha, eu entendo que você tá bravo porque não pode comer o doce agora. Validar a emoção, mas manter a regra com firmeza. Mas o combinado é que o doce é só depois do jantar. Você acolhe o sentimento, mas não cede no limite que foi estabelecido. É o tal do aguentar o tranco que o Cortella fala, né? Aguentar a reação inicial sem se desestabilizar. Exatamente. É difícil, a gente sabe, mas é super necessário para ensinar a criança sobre limites, sobre autorregulação. Ok, então, recapitulando aqui. O caminho para a sintonia passa por diálogo intencional respeitoso, identificar valores em comum, negociar com flexibilidade, mas sem perder a consistência, apresentar uma frente unida, planejar juntos as respostas para situações comuns e usar a escuta empática, tanto entre o casal quanto com os filhos. Parece um bom mapa, né? Sem dúvida. São os pilares que a gente consegue extrair desses materiais. Construir essa base de cooperação é o grande objetivo. Mas, claro, isso levanta uma questão, né? Sobre como isso funciona na prática. Exato. A gente falou da estrutura, dos pilares, mas e as pequenas batalhas do dia a dia? Como é que a gente aplica isso tudo nas microdecisões? Como alinhar rapidinho sobre aquele doce antes do jantar que apareceu do nada, o tempo extra no parquinho ou aquela pequena desobediência que surge sem aviso? As fontes que a gente tem visto, tipo material Pais Diferentes, Educação em Conflito, e também o que o Cortella e o Maier falam, tudo aponta para uma coisa. O segredo não é concordar em tudo, sabe? Mas ter um compromisso, uma parceria de verdade. Certo. Vamos ver então como construir isso na prática. Boa. A missão é essa, agir como time, mesmo com jogadores que pensam diferente. E um ponto que o material bate muito na tecla é definir regras e expectativas claras juntos. Mas aí já começa, né? Como fazer isso se a base já tem discordância? Esse é o ponto central, eu acho. A sugestão prática é sentar, sabe, ter um momento só para isso, discutir e negociar quais são as regras que, olha, não dá para abrir mão na casa. E tem que ser poucas, simples, muito claras. E o principal, os dois têm que comunicar e aplicar do mesmo jeito. Senão a criança percebe a brecha na hora, né? na hora. É aí que entra aquela cena que o Marcos Meyer descreve, né, do show do supermercado. A criança saca rapidinho se o não de um pode virar sim com o outro. E aquela ideia de responsabilização do Cortella, hein? Como entra aí? É só sobre a punição, a consequência? Eu acho que é mais fundo, sabe? Não é só sofrer a consequência, é a criança entender a ligação. Eu fiz isso, aconteceu aquilo. Quando os pais definem juntos o que acontece se a regra for quebrada e a aplicam sempre, ajudam a criança a construir essa noção, causa e efeito. Entendi. Isso é fundamental para ela desenvolver autonomia, para entender o limite por dentro, não só por medo, né? Faz todo sentido. Consistência, então. Mas aí vem outro nó. Reforçar a autoridade um do outro na frente da criança, o material fala. Nunca desautorize o parceiro ali, na hora. Parece crucial, mas, nossa, no calor do momento deve ser muito difícil, não? Ah, sem dúvida. Exige um autocontrole, né? Mas o ponto-chave, que o material reforça bem, é que a criança precisa sentir que existe uma frente unida ali. Mesmo que você discorde totalmente por dentro, a orientação é: apoie a decisão do outro naquele momento. A segurança da criança vem muito dessa firmeza nos limites. Não importa de quem venha. Qualquer rachadurazinha eles percebem, né? Pegam no pulo. E aí, claro, vão explorar. Ok, entendi. A tática é engolir o sapo na hora, então. Mas e a divergência real? Não dá para só concordar sempre. Quando e como discordar de um jeito que funcione? Adiar é a única solução? É a principal recomendação, sim. Tratar disso em particular. Longe dos ouvidos da criança, sempre. O material até sugere, tipo, marcar um horário para isso, se a rotina for corrida. Para garantir que a conversa aconteça com calma, né? Ah, interessante.
Agendar a DR, mas sobre os filhos. É por aí. Mas a ideia não é ignorar o problema, claro. É escolher o lugar e a hora certa. O objetivo é alinhar para a próxima vez, não ganhar a discussão na frente do filho. Para não transformar a educação numa disputa, né? Exato. O diálogo, mesmo que difícil, tem que ser respeitoso. É a base. Isso leva a um ponto mais delicado. E se, mesmo tentando tudo isso, a comunicação não flui, a sintonia parece impossível, o material fala que tem a hora de buscar ajuda? Que caminhos seriam esses? Sim. E é importante ver isso não como fracasso, mas como um passo maduro, sabe? Reconhecer que precisa de apoio. As fontes citam algumas opções válidas. Tem a terapia de casal focada nisso, na parentalidade. Um lugar neutro, com alguém para mediar, sabe? Ajuda a achar padrões, estratégias juntos. Certo. Tem também a orientação parental individual. Às vezes, um dos pais sente que precisa trabalhar a própria comunicação ou como lida com o conflito. E tem os grupos de apoio. Trocar ideia com outros pais que passam por coisas parecidas. Nossa, isso ajuda muito. Tira aquele peso de achar que só acontece com você. Boas opções. Então, resumindo essa nossa exploração mais prática, qual a mensagem principal que fica? Olha, acho que a conclusão do material, Pais Diferentes, Educação em Conflito, fecha bem essa ideia. Diz algo como: sintonia não exige concordância total, mas sim compromisso mútuo em educar com respeito e parceria. Não é sobre um anular o outro, ou sobre todo mundo pensar igualzinho. É sobre construir junto, dia após dia. É um processo, né? Não acontece do dia para a noite. É uma jornada contínua. E fica uma reflexão interessante, né? Que o material também sugere ali no final. Quando a gente se esforça para lidar com as nossas diferenças como pais, que exemplo de resolver conflito de forma construtiva a gente está de fato ensinando para os nossos filhos? Só pelo nosso exemplo. Excelente ponto. É talvez uma das lições mais importantes que a gente passa, né? Como a gente lida com a divergência. Fica para pensar. Com certeza. Bom, este é o canal Pais em Sintonia. Se essa nossa conversa de hoje ajudou de alguma forma, considere se inscrever aqui no canal, curtir e talvez compartilhar com outras pessoas que também possam estar nesse desafio, né? Isso aí. Obrigada e até a próxima. Até.